Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. O evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 4, dos versículos 35 ao 41. E essa é a perícope que se chama Jesus acalma uma tempestade. É um trecho muito conhecido, né? Jesus está na parte de baixo, ele entra em um barco junto com seus discípulos e para fazer uma viagem. Eles, enfim, iniciam aquela viagem, uma tempestade acomete o barco, mas Jesus, nesse momento, já estava deitado na parte de baixo do barco. E aqui nessa versão que eu tenho, diz até no versículo 38 que Jesus estava dormindo na parte de trás do barco com a cabeça numa almofada. Até que os discípulos foram lá e o acordaram, dizendo que eles iam morrer por conta da tempestade que estava ali acometendo o barco naquele lago ali, naquele grande lago, né, no mar. E eu acho interessante esse trecho aqui que diz que Jesus estava com a almofada, né? Quer dizer que ele estava realmente dormindo e de uma maneira confortável e um sono profundo. Ele estava realmente descansando, né? Calmo. Eu acho isso interessante porque isso mostra para nós, um primeiro aspecto, a natureza. Nessa perícope nós vemos bem a natureza divina e a natureza humana de Cristo. Isso mostra para nós que Jesus é uma pessoa real, né? Jesus foi gente como a gente. Ele estava dormindo profundamente, ele estava cansado, muito provavelmente estava cansado. Então nem mesmo o chacoalhar do barco, a água da tempestade, enfim, aquela situação fez com que ele acordasse. Ele estava com a cabeça deitada em uma almofada, né? Isso então nos mostra que ele foi uma pessoa como nós, né? Que nós não estamos aqui falando diariamente, falando domingo a domingo a respeito de uma ideia, a respeito de um ideal, né? De algo inalcançável quando nós falamos sobre imitar a Cristo, né? Nós não estamos falando sobre algo vazio quando nós falamos de uma pessoa que nos acompanha diariamente, que está conosco, lado a lado, todo dia, em todas as situações, e que entende as situações pelas quais nós passamos e nós vivemos. Ele entende a natureza humana, ele entende o que é a nossa tendência para o pecado, embora ele não tenha cometido pecado algum, porque ele era divino também, porque ele era santo, ele entende as nossas dificuldades, né? Eu já ouvi na minha época de seminarista, quando eu estudei teologia, pessoal comentando: poxa, eu vou ler, me dá canseira, me dá sono, poxa, não consegui ler a Bíblia como eu gostaria, não consegui ler um livro como eu gostaria, poxa, fui orar e acabei dormindo, né? Acabei pescando, a gente diz, né? A expressão, quando a gente dorme e acorda. E isso tudo, às vezes nos deixa com pesar, com uma certa tristeza. Fala, poxa, não deveria estar acontecendo, né? Eu estou tentando buscar a Deus em oração, estou tentando estudar a Bíblia e não consigo. Meu filho está chorando, eu estou muito cansado do trabalho, estou com um problema esse, aquele. Jesus, ele entende essas coisas, ele sabe como é estar nesse corpo mortal que nós temos, estar sujeito ao cansaço, estar sujeito ao desânimo, né? A questão aqui é a seguinte: nós temos que pedir a Ele que nos ajude a vencer o desânimo, o cansaço, que nos redobre as forças para que nós possamos servir os irmãos, a comunidade, a igreja, como Ele fez, né? Como Ele serviu. As nossas forças não vêm de nós mesmos, né? E Jesus aqui nesse trecho também mostra sua natureza totalmente divina, porque Ele consegue acalmar a tempestade somente mandando o vento ficar quieto, né? 39, Jesus se levantou e falou duro com o vento, ou seja, ele deu uma bronca, digamos assim, na natureza, né? E disse ao lago: silêncio, fique quieto, e o vento parou, tudo ficou calmo, né? Ou seja, ele tem plena autoridade sobre a natureza, né? Tudo está abaixo dele, tudo está sob os seus pés, porque ele é o Criador do mundo, né? A Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estavam presentes
na criação do mundo, estão presentes ainda hoje. E isso nos mostra a natureza totalmente divina de Jesus, no mesmo trecho, natureza totalmente humana, sujeita ao cansaço, ao sono, a natureza totalmente divina, que manda até mesmo o vento, a tempestade e a chuva pararem, né, e acalmarem ali tudo o que estava acontecendo naquele barco, aquela situação ali tenebrosa, né? A natureza humana, né, aí passando por uma segunda reflexão dentro desse trecho, é natural que nós, se estivéssemos lá na condição dos discípulos, se tivéssemos medo também, né? Eu já viajei já fiz passeios de barco, mas nunca encarei uma tempestade em alto mar. Eu já encarei a chuva, né, no alto mar, não nem muito longe do continente, era possível avistar o continente. Ainda assim, você fica com uma sensação de, o que acontece se esse barco afundar aqui agora, né, no alto mar? Não estamos nem no oceano, nem nada. Provavelmente era a situação deles aqui, né? Então, às vezes a gente pensa, poxa, Jesus estava do lado dos caras e os caras estavam com medo. A natureza humana é assim mesmo. Nós temos medo, né? Nós temos medo de enfrentar situações, nós temos medo de assumir posições, né? Posição pelos valores do evangelho, muitas vezes as pessoas podem ter medo, né? Medo do politicamente correto, que domina aí a nossa sociedade atual, medo de fazer algo, né, que vá desagradar aos outros. Não, não faço isso porque eu tenho minha consciência, eu tenho minha convicção, simplesmente não quero, né? Isso acontece muito com jovens às vezes, né? Tem ainda uma personalidade totalmente formada, e os mais jovens, né, por pressão dos amigos, né, acabam cedendo a certas coisas que eles não querem fazer, fazem a contragosto para serem aceitos pelo grupo. Por quê? Porque ainda não entenderam que não é o grupo de amigos que tende a aceitá-lo, né, esse jovem. É Deus, é Jesus. Eu tenho que ser aceito por Ele, reconhecido por Ele. Não me interessa o que as pessoas pensam, o que elas falam, né? Eu não preciso falar, eu não faço isso porque eu sou cristão. Não, porque aí também eu não estou explicando nada para as pessoas. Eu não faço isso porque eu não preciso fazer, porque eu não quero fazer, porque eu fiz uma opção por obedecer a Cristo, por seguir um caminho, né? E eu estou firme e convicto de que isso não é momento para eu fazer tal ou qual coisa, porque simplesmente eu não quero, né? E assumirmos posições. Então, esse pequeno trecho aqui, ele nos mostra, ele nos encoraja, né? Até mesmo indo em situações mais profundas. Nós temos, às vezes, medo de encarar uma determinada situação, né? Ficamos com medo quando alguém fica doente, quando o problema financeiro bate a porta. Ficamos com medo, às vezes, de uma ideologia política dominar o país. E sim, nós devemos trabalhar para que isso não aconteça. Mas nós devemos ter sempre em mente que Jesus está no barco. Nós não podemos nos desesperar. A nossa vida tem que ser uma vida onde nós passamos tudo por Cristo, né? Então, qual deveria ter sido a reação dessas pessoas aqui? Embora a natureza humana sinta medo, eles deveriam ter imaginado: Jesus está no barco, Ele tem controle sobre tudo. Então, antes de nos desesperarmos, vamos pedir a Ele que intervenha na situação, como eles fizeram, só que eles já estavam no momento de desespero e de medo, já contavam até com a morte. Jesus, você vai nos deixar morrer? Né? Como que cobrando: Jesus, faz alguma coisa, minha vida tá um martírio, minha vida tá de cabeça para baixo. Não, mas não é assim que a coisa tem que ser feita. Nós temos que ter fé, ter confiança, ter paz, ter segurança em Jesus. Essa é a caminhada com Cristo, é a caminhada com segurança. Mesmo que as coisas estejam, entre aspas, dando errado, nós temos que ter o nosso olhar, a nossa segurança, o nosso porto seguro, por assim dizer, em Cristo, em Jesus, né? Nós temos que confiar que Ele caminha conosco e que Ele está no comando de tudo na nossa vida. Nós temos que pedir isso a Ele todos os dias em oração: Senhor, comanda os meus passos, Senhor, me dá sabedoria, Senhor, me faça enxergar da sua maneira e não da minha, sobre todos os aspectos da minha vida, quando está tudo bem, quando está tudo mal, com relação à criação dos meus filhos, com relação à minha vida, com relação ao meu país, com tudo, né? Senhor, me faça ver como o Senhor vê,
Me faça enxergar pela lente do teu óculos e não do meu. Me faça ouvir da maneira que o Senhor ouve. Me faça enxergar coisas que só o Senhor está vendo, que eu não estou vendo, né? Por isso que é mais fácil as pessoas buscarem profecia, buscarem revelações, do que fazerem isso. Por isso que as pessoas fazem isso, buscam essas coisas, porque é mais fácil. É mais fácil do que eu ter uma vida interiorizada, de eu olhar para mim mesmo e eu pedir a Deus todo dia, e eu caminhar com Cristo todo dia, porque isso nós vamos conseguindo aos poucos, né? E isso é ter Jesus no barco e ser acompanhado por Ele. É isso que esse texto aqui nos mostra. Mesmo quando tudo parece estar perdido, Jesus está no barco. Quando está tudo bem, Jesus está no barco. E como que nós fazemos para ter essa companhia de Jesus? Nós temos que pedir diariamente que Ele nos faça ver as coisas, entender as coisas, né? Tomar decisões sempre guiados por Ele, tendo plena certeza, confiança, tendo fé, a fé viva. Não é a fé de se falar só que você tem fé, é a fé viva de que você tem plena certeza de que tudo o que está acontecendo está sob a guarda de Jesus. Tudo está sendo encaminhado por Ele. Então, que essa seja a nossa meta, que essa seja a nossa vida diária. Uma fé viva não é uma fé emocional, uma fé que chora, uma fé que grita, uma fé que berra, uma fé que fala em línguas. Não, uma fé viva é uma fé que no silêncio consegue enxergar a ação divina, consegue ouvir a voz divina e consegue caminhar lado a lado, com calma, com sabedoria, né, guiado pelo Espírito Santo. Fique com essa palavra. Deus te abençoe. Até a próxima.